a gente a gente não tem permissão assim para tornar público, né? O vídeo aqui, imagina, é só seu. Depois eu te mando se você quiser. Então, eu vou me apresentar oficialmente, né? Eu me chamo Kátia Ebert. Eu sou muito prazer, né, em ter você aqui. Prazer é meu, obrigada. Seja bem-vinda, estou muito feliz. E o meu prazer, digamos assim, é ajudar as mães, né? Então a gente vai conversar um pouquinho e a minha ideia é te perguntar: você sabe por que você está aqui nessa nossa reunião? Olha, eu sei, claro, eu quero ser uma mãe melhor. Que maravilha! Quero ser uma mãe melhor com uma experiência de uma mãe que tem 3 filhas, 2 filhas e um filho, né? Eu entrei no seu perfil, Ai, que bom! comecei a assistir Que bom! o vídeo do link, né, que você encaminhou, só não consegui assistir até o final, mas eu Tá. assisti até a metade. Foi o tempo que eu consegui agora em cima, infelizmente, mas eu adorei te conhecer pela rede social. Carol, maravilha. A gente, É. na verdade, aqui a ideia é essa. Você captou mesmo, né? Eu vou me apresentar rapidamente, porque aqui a estrela do momento é você, não eu. Eu sou Imagina. nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu tenho 55 anos, sou divorciada e os meus 3 filhos adultos, né? E a educação dos meus filhos foi uma das prioridades mais importantes da minha vida, assim. Porém, tendo isso, eu também nunca deixei de me cuidar, de fazer de mim mesma a minha prioridade número 1 da vida, né? Porque eu sempre tive a certeza de que para eu poder dar uma excelente educação para os meus filhos, eu precisava estar bem comigo mesma. Uhum. Então, assim, eu gosto de ajudar mães, porque esse é o meu propósito de vida, né? Transbordar o dom que Deus me deu, que é educar os filhos e me sentir útil, assim, ajudando outras mães a se conectarem com seus filhos, né? E isso é tão importante para mim, porque eu já tive aí, nesse lugar que você tá, assim, com dúvidas, com vontade de melhorar coisas, sem saber, às vezes, como fazer, por onde começar, né? E, e essa é a ideia, ajudar as mães a se conectarem com os filhos. Isso é tão importante para mim, que eu já tenho 29 anos de experiência nessa missão. Minha filha mais velha, a Thaís, tem 29 anos. O Bruno tem 27, a Laurinha, caçulinha, tem 24. Eu vi. Mas não estou aqui para falar Muito de mim. bacana. Estamos para falar de você, para conhecer você. Eu já sei que você tem o Giovanni, de 5 anos. Isso, é. Me fala assim, ó, de ti, da tua família, o que que vocês gostam de fazer, teu trabalho, o que que tu trabalha, me fala um pouquinho de ti. Olha, eu ouvi, li, né, sobre você e eu fiquei, assim, muito curiosa sobre a conexão, né, que você criou com a tua família. Eu quero ouvir muito, muito, muito de você, eu não tenho nem tanto para falar, mas eu tenho estudado bastante, muito mesmo, desde que eu estava grávida eu comecei a estudar muitos assuntos, e amamentação, fisiologia do parto, e aí a gente começa e não para mais de estudar, né. É. E aí tive um parto natural, sem medicamento nenhum, então foi tudo amamentação, eu trabalhava fora, consegui amamentar, consegui levar leite para a creche, ensinar a creche até a questão da amamentação do leite, manusear o leite materno, enfim. E aí a gente não para de estudar mais, né, estuda sono, estuda desenvolvimento, estuda tudo. E agora eu estou numa fase desafiadora, porque a personalidade, assim, claro que ainda não está formada, né? Mas assim, ele tem uma personalidade muito forte, e aí talvez seja realmente a minha, né? Que aí começa a dar o crashzinho. Puxou a mãe? E o pai também, o pai também. Mas os meus gatilhos, ele encontrou a forma de ativar os meus gatilhos e assim, tem vezes que ele realmente consegue me tirar do sério.
E eu sei que a gente não pode gritar, a gente não pode bater, enfim, mas essa semana eu e o marido, né, colocamos ele de castigo no quarto. Foi horrível, foi muito doloroso. Me fala uma coisa, antes de tu chegar nesse ponto profundo aí, qual é o nome do teu esposo? É Diego. O Diego. E que idade você tem? Só para eu depois entrar, daí a gente vai entrar nessas questões assim bem específicas, né? 39 Ele tem e o marido 39. tem 41. Ele tem 41 e você 39. Uhum. Você É, 39, certo. E você está é. trabalhando com o que, Carolina, agora? Agora eu tô sendo mãe em tempo integral. Nossa, essa profissão é mal Hum, remunerada e exige 24 horas de dedicação, né? Mãe 100%. exatamente, Ah, eu sei como é que é. exatamente, E, exatamente. e me diz uma coisa, você disse, né, que vocês dois têm um temperamento forte, você e o Diego, né? Então, de É, repente, ele tá sendo um bom aluno nessa parte aí, né? Deixa eu te falar exato. uma coisa. A gente, olha, para te entender, a gente vai entrar agora na questão, por isso que eu te interrompi, eu te peço perdão, mas é porque Imagina, depois eu vou pode te interromper, perguntar por umas favor, coisas e aí para não perder o foco. para você não precisar repetir. Então, olha só como é, olha a ideia do presente que aqui, por isso que a Dani te chamou. Eu vou acessar agora um questionário de perfil que vai nos dar um diagnóstico da situação atual para eu te dar alguns esclarecimentos de como você está. Você está no ponto A e quer passar para o ponto B, né? E aí eu Aham. vou fazer umas perguntas para você sobre o seu passado, seu futuro, expectativas, vontades, dores. E com isso a gente vai gerar um relatório do perfil para eu poder ser mais assertiva no meu tempo aqui com você. Tá. E esse relatório eu vou mandar para você, eu vou imprimir eu vou salvar e vou mandar um PDF para Uhum. você poder ler depois. E aí vai ser como se Tá. fosse um raio-x. Quando a gente terminar esse relatório, que vai ter, né, o passo a passo de perguntas e tal, e a gente vai esclarecendo na nossa cabeça o que está acontecendo, quando terminar isso, eu vou dizer, Carol, aqui a gente finalizou o meu presente para você e a partir daqui tem uma outra fase, se você quiser continuar, que é a parte em que eu vou te mostrar os passos, os próximos passos para você resolver isso tudo que você quer resolver. Então aí eu Tá. vou conduzindo. Se você disser, não, Kátia, não tem tempo, não tem interesse e tal, daí a gente encerra por aqui. Eu vou compartilhar a tela. Vê se tá aparecendo. Peraí, aqui. Kátia, tem uma pergunta para você. Fala, pode falar enquanto eu vou abrindo aqui. Você fala no teu vídeo que é uma construção, obviamente somos seres humanos, nós temos diferenças e sempre o relacionamento ele é ajustado e polido, né? É. Agora, você gritou muito com seus filhos, porque eu cheguei a uma fase que eu gritava. E tem hora que eu quero falar firme, mas aí eu já perco, não grito, mas perco ali o. Ele percebe que me desestruturou, sabe? Sim. Olha, eu vou te dizer, claro que sim, claro que eu já gritei, né? Uma época eu tenho até um vídeo muito até engraçado que eu falo que eu dei uma palmada no Bruno, que o pai do Bruno, eu sou divorciada, né? E tinha uma época que ele dizia assim: o Bruno não te respeita porque tu é muito mole. E aí tu tem que dar umas palmadas nesse guri. E aí eu dei umas palmadas porque ele era terrível, assim, mas eu acho que 3, 4 aninhos, sabe? Não adiantou nada, Carol. Eu pensei, quer É a saber? idade do meu. Eu vou fazer do meu jeito. E aí eu parei com essa história de castigo e bater e dar palmada. Então, assim, a gente, tu vai ver, depois eu vou te mandar o depoimento do meu filho. Os três falam que a nossa relação não é perfeita, mas foi muito legal, assim, porque fluía de uma maneira natural. Então, deixa eu te falar. Eu já gritei, mas eu não tinha o hábito de gritar. O hábito, sabe aquele hábito? Aham. Eu tinha vontade. Eu tinha vontade, eu sei como é que é quando sobe o sangue. Então, assim, eu trabalhei muito, assim, para contar até 3, sabe? E lidar com a empatia. Enfim, a gente vai chegar lá. Deixa eu te Uhum. mostrar aqui
para ver se você consegue visualizar. É desafiador, às vezes é desafiador. Não, é todo. E vai ser até É o quando eles. autocontrole. Carol, vai ser desafiador até quando eles casarem, quando eles forem adultos, porque a gente nunca deixa de ser mãe até o último suspiro, né? Então, aqui você está vendo na tela o questionário, sessão de Ah, diagnóstico. tá. Tá. Uhum. O que a gente vai fazer? É bem aquilo que eu te falei. É um relatório, um questionário, né, com o objetivo de identificar o perfil para te ajudar. E aqui eu boto essa frase porque é meio assim, a maioria das mães quer resolver o vício dos filhos com a tela. Mas também eu uso muito essa frase assim, ó, educar o seu filho com valores, limites e amor sem gritos, culpa ou sofrimento emocional. Porque educar com limite, valor, não quer dizer que a gente precisa gritar. Então a gente pode dar limites, a gente pode ensinar valores sem gritos, sabe? Sem culpa e sem um afastamento emocional. Então é meio que resume tudo, né? Eu vou anotar aqui o seu nome completo, é Carolina. Carolina Cordeiro da Costa. O WhatsApp eu tenho, depois eu completo, o e-mail também eu te peço depois. Então aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, essa pergunta ela já está pronta, mas eu acho que a gente poderia substituir para a tua dor principal. Se eu entendi bem, a tua dor, o teu desafio principal agora é tipo assim, ter um autocontrole diante dos quando ele está te testando, né? Como que tu colocaria hoje a importância de resolver o teu maior desafio com ele? Qual seria o maior desafio? Realmente são os testes, né? O teste. Eu não vou colocar jaqueta. Não, eu não vou colocar. Não, não quero. Mas tá frio lá fora. Tem que colocar. Até eu pegar e colocar, porque a gente dá autonomia para a criança até certo ponto, né? A criança não sabe o risco de sair lá fora num frio de 0 grau, né? Então a gente põe a jaqueta na criança. Só que aí vira um escarcéu e acorda os vizinhos. É um caos. Então seria saber lidar com os testes, as provocações. Exatamente. Isso tá ligado com a conexão, Kátia? Tá sim, depois tu vai ver. Completamente ligado? Completamente. E é tão lindo. Eu sou apaixonada, né? Não é troco de nada que eu trabalho com isso. É tão lindo, Carol, porque quando tu pegar o fio da meada, a coisa, sabe um nó? Quando tu começa a desemaranhar o nó, vai fazendo assim, sabe? É uma coisa leva a outra. Vai ser natural, a tua conexão com ele vai ser natural. Você sabe que isso já acontece, Kátia, é impressionante. E assim, só que eu acho que faz todo sentido a questão do líder que você coloca, né, da mãe líder, porque eu vi que você também é cristã, então eu acho que tem tudo a ver com a mulher de Provérbios, que ela lidera a casa. Porque Exato. hoje eu fui para academia cedo, voltei para casa, coloquei o café, e aí tudo vai fluindo. E aí eu estava leve, porque eu cuidei de mim. Então eu envolvi ele nas tarefas, envolvi para fazer um bolo, e aí tudo vai tranquilamente, tudo flui. Aí eu sinto a conexão, porque eu incluí ele nas tarefas que foi o que você fez com seus filhos, né? Ali eles lavando a louça. E realmente fluir, mas é o que você falou também, que exige esforço, né? E sempre, só vai fluir dessa forma, gente. A gente tem que estar 100% bem, senão não rola. Mas não, a gente não tem que estar 100% bem. Tu vai ver lá, mais no final vou te mostrar por que é tão importante a gente trabalhar, saber trabalhar um monte de questões com a gente e incluir o nosso filho nisso. Tu vai ver quem fala mais sobre isso no vídeo. Depois eu vou te mostrar um vídeo do depoimento de algumas pessoas e o meu filho fala algumas coisas assim, ó. Depois eu vou te mandar o vídeo dele inteirinho, que tem tudo a ver com isso. Ele diz assim no vídeo, Carol, a minha mãe sempre falou pra gente o que deixava ela triste. E aonde a gente pisava na bola, pra gente saber. E aí, quando ela falava isso, dava abertura pra gente falar também.
Então, assim, o jeitinho dele falando é incrível. Então, assim, Que quando legal. tu me falou agora, a gente tem que estar sempre bem. Não, a gente não é um robô, a gente não é inteligência artificial, não. Mas a gente também, ao mesmo tempo que não vai sobrecarregar o filho e marido com os nossos BOs, a gente também não vai fazer uma imagem, né, de paisagem o tempo inteiro. Então, assim, é uma troca, né? E Sim, essa harmonia, depois que a gente pega o ritmo, vai natural, sabe? e é bom saber disso, que existe luz no fim do túnel para virar natural, porque até agora está sendo um exercício hercúleo. Não, total. Olha só, então vamos preencher aqui, porque isso aqui vai ser um instrumento, uma ferramenta para a gente seguir daqui por diante. O que Tá. hoje na educação do seu filho mais representa o seu momento atual? O que mais lhe preocupa? Qual é o seu maior desafio? O que você gostaria de corrigir ou resolver? Eu não quero colocar com as minhas palavras, eu quero colocar com as tuas palavras. Então, eu não sei expressar, porque, na verdade, é quando ele desperta os meus gatilhos, mas, por exemplo, se opõe a fazer as coisas o tempo todo, mesmo falando com, né, certa firmeza, mais educação, gentileza, mas aí se opõe, aí eu tenho que fazer de uma forma lúdica para que ele faça, e aí não rola, e aí estamos atrasados, e aí tem que acontecer, e aí qual seria o correto termo a Então, dizer? saber lidar com os testes, né, do Giovanni, ele fica te testando, os limites, né? Os Sim. testes do Giovanni com os limites, com os meus limites, como se fosse tu preenchendo, com Aham. os meus limites. Saber lidar Tela não é com. um, Oi? tela não é um problema. Tela, nós damos tela para ele aos domingos. Agora estamos de férias, então hoje ele assistiu 2 horas à tarde, Legal. porque eu não estava no fim da tarde. Aí o marido, eu falei que se o papai deixar tudo bem, então tem o limite e ele deixou, né? Então, Eu acho que uma coisa que facilita um pouco a linha de raciocínio, eu não quero botar palavras na tua boca, porque as palavras que tu fala é ouro, é diamante. Porque a partir das tuas palavras é o teu sentimento, é a tua percepção, entendeu? Mas digamos assim, tudo que tu me falou até agora parece que coisas como desobediência, é, né? Detalhes pequenos, e essa desobediência tem um porquê, né? Não é? é a desconexão. É a desconexão, é uma falta de respeito, entre aspas, mas não porque ele não te admira. É uma questão assim, se eu não fizer o que a minha mãe tá fazendo, não vai dar nada. Eu vou gritar, vou Exato. entendeu? Então eu acho que a gente pode falar aqui falta de obediência. Que é complexo, porque hoje eu estudei diferentes vertentes e essa questão da educação positiva, as pessoas não gostam da palavra obediência, mas eu gosto, sim, da palavra obediência, eu acho que ela tem que existir, sim. Que é Agora, o não Cristo sei. na mentalidade cristã, digamos assim, a obediência, né, a submissão é boa. A submissão de uma cristã, de um cristão, é porque ele está sob a missão de Jesus, não é isso? E tem uma conotação pejorativa essa palavra. Eu sou submissa, então eu aceito qualquer coisa, eu deixo as pessoas Exato. manipularem. Então a Uhum. gente tem que, por isso que eu te falei, olha só como é que são as coisas, que legal que tu me entende. As palavras têm poder muito forte, então eu não quero eu manipular, sempre vai ser para o bem. Quando eu te manipular, vai ser para o bem, para ajudar você e o Giovanni e o Diego. Mas eu não quero mascarar nada, eu quero que tudo flua de dentro, né, de ti. Mas você chegou no ponto, é a questão do respeito mesmo. Até minha mãe chegou a falar isso para mim, porque a minha postura de brincar com ele, meu tom de voz, eu quero ser a mãe fofinha, eu quero brincar, eu quero. Aí o limite fica numa linha tênue, né? Entre o limite de saber até onde ele pode ir. Então ele vai Exato, testando até onde ele pode ir. exato. No que se refere à educação do seu filho, você tem autonomia para tomar as decisões sozinhas ou você, com o marido, sempre toma as decisões com ele? Como é que é?
Eu tenho autonomia, graças a Deus. Ah, É, ah, mas às vezes o marido acha que eu sou muito rígida. Em contrapartida, às vezes, eu já ouvi aquilo que você ouviu. E, faz isso porque, sim. né? Então, assim, a mãe nunca vai ser perfeita, né? Não, Mas eu gosto de rotina, e eu acho que rotina é importante para criança, para qualquer mas nesse pessoa, caso principalmente criança. a pergunta foi assim, ó. Se você quiser seguir um programa avançado, alguma coisa assim, você vai ter esse direito? Ou se o seu marido não acreditar nisso? Sabe, é quando o marido diz, esse tipo de coisa não vai dar em nada, sabe? Ah, sim, é possível. Eu preciso conversar para, mas eu acredito que seja. É que assim, o marido, ele tá trabalhando nesse momento, né? E eu não, fora. Então, assim, ele tá com a cabeça bastante ocupada fora e naturalmente isso vai exigir um esforço, isso vai exigir Uma uma dedicação. dedicação, É, né? E que eu vou estar ali na linha de frente dessa dedicação e desse esforço. Eu preciso certo. esmiuçar muito bem. É. É, é. Ele trabalha com o quê, Carol? Ele trabalha com dados, números, dados, relatórios, né? Legal. Tá. Ok, então, sim, eu vou botar aqui que você tem autonomia, no caso, para decidir essas questões do empenho, né? Do empenho nesse desafio, para resolver esse desafio. É isso que eu quis dizer. Você até teria, e provavelmente ele seria conivente, tipo assim, você pergunta, Diego, eu tô com vontade de focar agora nessa questão do Giovanni para realmente ajudar o Giovanni, porque na verdade não é você que a gente está querendo ajudar, é o Giovanni. Ele que está pedindo, Exato. ele está pedindo ajuda sem saber pedir. E a maneira que ele É. está pedindo é com birra, é com provocação, é dizer, mãe, me olha, eu não sei o que falar, tem alguma coisa, mas eu não sei. Então ele faz bagunça, sabe? Então eu acredito assim, se você chega para o Diego e diz, eu quero realmente enfrentar esse desafio, resolver esse problema, para que daqui para frente seja mais harmoniosa a nossa casa, que o nosso ambiente seja mais harmonioso, que a minha relação com o Giovanni seja mais harmoniosa, sabe? Que a conexão flua, porque isso é legítimo o que você está sentindo, né? Uhum. Agora, você acha que é possível, Kátia, mesmo, digamos que eu lidere essa metodologia, digamos assim, e aí o marido entre, mas ele apoia, mas digamos que a maior parte do trabalho fica comigo. Você acha que é possível? É muito possível. O que acontece? Só é bem trabalhoso quando o marido faz um desserviço. Por exemplo, vamos supor que Hum. você é super a favor de uma educação positiva, numa linguagem harmônica, sem castigo, sem briga e tal. Depois você vai me falar disso que vocês botaram ele no castigo, a gente vai chegar lá. E ele não. Ele não. Ele acha que tem que bater, tem que gritar, que ele não acha que tem que falar numa boa, ele não acha que tem que sentar no chão para conversar com o Giovanni na mesma altura, ele acha que não. Então, se ele for muito radical no oposto, vai dar mais trabalho. Mas É. mesmo assim é possível. Tem um vídeo que eu gravei, um vídeo que eu gravei, se você descer um pouquinho no meu Instagram, você vai ver. A capinha tá escrito assim, ó: meu marido não me apoia na educação do meu filho. Que é isso aí é o que aconteceu comigo. Só que não era marido, dois ex-maridos que eu fazia atividade física, fazia academia, tinha alimentação super natural, mas os pais das crianças não. Então, assim, tomavam refrigerante, tarará. E agora eles são adultos. Como que eles são? Eles, os três, fazem atividade física, mais que eu até, sabe? Tem uma alimentação super ótima, graças a Deus, porque isso é uma bola de neve, né? E os pais até hoje
não fazem atividade física, não. Então você foi hoje na academia, você sabe a importância de ir na academia. -4 graus. Isso aí é, meu Deus, superação total, né? Meu Deus. Ah, Então aqui, ó, qual foi a pior situação que você passou com o Giovanni? sinal. Falhou, né? Ai, olha, hoje é o sinal. Mas, por exemplo, eu vou até falar mais baixo, porque ele tá Tá, acordado ainda. Não tá, deveria, mas ainda tá acordado. tá. Ele colocou o ursinho de castigo. Foi o primeiro castigo antes de ontem para ele. E hoje ele veio para mim e falou: Mamãe, eu coloquei o pinguim de castigo, porque ele não se comportou bem. E eu vou dar um tapa nele. Ah, Foi ontem que vocês deram castigo pra ele? foi ontem ou anteontem? Acho que foi ontem. Antes de ontem, o dia todo. Ele ficou o dia todo no quarto. O pior é que assim, a gente estava tão nervoso. Ele realmente, nossa, ele faz umas coisas, Kátia, e o pior é que às vezes eu passo o dia, eu brinco, eu faço tudo, e eu falo, gente, mas o que que acontece? Pegar o shampoo e jogar tudo na banheira, assim, tudo de uma vez. E não é um, foram vários. Até que agora a gente pôs lá no alto várias coisas. Aí joga, molha todo o chão. E não é para chamar atenção, Kátia, porque eu passei o dia, não é passei o dia no celular, não, passei o dia com ele, conectada, fui no parque, estive com ele, li livro antes de dormir, sabe? Essas coisas. Mas tem alguma coisa aí, Carolina. É. Ele quer chamar atenção. A gente tem que descobrir, entendeu? Com Hum, muito amor, muito carinho, oração, a gente vai orar. E a gente vai descobrir. E quando a gente descobrir, vai ser um alívio. Vai ser um alívio. Ele tá pedindo ajuda, ele não sabe como. E mesmo você do lado dele, não tá conseguindo perceber. Então a gente, qual é a ideia? Nem é a hora ainda de falar isso. Mas a ideia é usar técnicas que vão te ajudar a perceber qual a mensagem que ele quer te mandar. Então, assim, são várias situações. Cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe, cada ambiente dentro de uhum. casa é um ambiente diferente, cada marido é um marido. Então, é uma caixinha de surpresas, cada família, né? Então, na É. verdade, a gente vai aplicar várias atividades, várias técnicas, e aos pouquinhos a gente vai vendo o que mais funciona, o que tá deixando ele mais calmo. E tem um monte de coisa legal para fazer. Eu amo esse tipo de coisa, assim, porque é um leque tão imenso, sabe, de Uhum. oportunidades, assim, pra gente atingir o coraçãozinho deles, entendeu? Eu sinto que é realmente algo a descobrir, sabe? Como um Isso, parafuso. Eu tenho isso. essa sensação, porque tem dias que eu tô no paraíso. E tem dias que parece que eu apertei um botão errado, e eu falo: "Gente, mas essa criança é outra". Eu vou botar assim, porque ele esvaziou os shampoos e cremes. Ah, pode pôr. E vocês deram palmada nele? Não, mas eu fiquei bem brava. "Por que você faz isso? Eu já falei várias vezes". No começo era: "Por que você fez isso? Mas olha, esse é para tomar banho, não é para jogar tudo, né. Eu sei que você quer fazer espuma, é divertido, mas, tudo não". Aí depois foi ficando mais intenso. "De novo". E o Diego também grita quando acontece isso ou ele é mais quieto? Não, ele se exaltou. Dessa do castigo foi assim, Também gritou. porque nesse ponto eu acho que foi para chamar atenção, porque o Diego estava no banheiro, ele estava usando o banheiro, já tinha um tempo, e aí eu acordei mais tarde. Aí é que eu te falo quando a questão da liderança do lar, né. Eu levantei mais tarde, eu estava exausta e todo mundo tá de férias agora, enfim. Quando acabar eu abro, filho. Agora eu não consigo abrir, quando acabar eu abro, tá? Vai demorar um pouquinho, tá bom? Obrigada.
É uma entrevista, é. Espera a mamãe, tá? Escolhe um livro para a mamãe ler para você. O Diego tá Eu lá não fora consigo. com ele? O Diego tá no quarto assistindo um filme. Ah, viu? Não brinca, né, safado? É, então, o Diego estava no banheiro há um tempo, ele queria usar o banheiro, e aí eu sei, como eu estava deitada, eu acho que foi nesse ponto foi para chamar atenção, né? E aí ele falou: "Ai, eu quero usar o cocô, eu quero fazer cocô, papai não sai do banheiro, eu quero." Blá, blá." E ele vem para mim: "Mamãe." Aí eu falei: "Você já pediu? Pede com jeito." Uma coisa que eu falo para ele que sempre funciona, ele já começa a repetir, é: pede com paciência que funciona. Porque ele sempre fala, às vezes, quando não consegue alguma coisa: "Viu, mamãe? É bom fazer as coisas com paciência, dá certo." Querido. E aí o Diego saiu do banheiro, de tanto ele né, pedir. E ele não foi pro banheiro. Ele não queria. Aí ele ficou andando pra lá e pra cá, pela casa, e aí falou mais alguma coisa, e o Diego já estava irritado, aí ele: "Você falou que queria ir no banheiro, você mentiu de novo, que você não quer ir no banheiro, vai pro seu quarto." Aí pronto. Aí choro, grito: "Eu tô falando, você fica lá toda hora pedindo, 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 mentindo, você não queria fazer cocô coisa nenhuma." E aí ficou no. E aí, eu nem sei, acho que teve mais alguma coisa lá no meio do caminho, assim, que ficou no quarto. E aí eu pensei, minha mãe falou: "Você não pode intervir, me dói." Mas aí minha mãe falou: "Você não pode, é ele que tá disciplinando." Aí eu: A tua mãe mora contigo? "Não, não, ela mora no Brasil." E com qual frequência esse tipo de situação acontece, assim, o Giovanni testando os limites? Ah, várias vezes. Ele tá na porta. Jovem, eu não consigo agora, filho. Fala com o papai, tá bom? Por exemplo, agora. Eu não sei o que fazer. A minha Agora? vontade é falar: "Eu não vou ler livro depois, eu não consigo ler livro depois se você não me esperar lá." Eu Não, já tô olha entrando só, nesse ritmo. uma dica, deixa ele. Porque se ele tivesse sozinho, sem o Diego em casa, a gente ia encerrar aqui e você ia cuidar dele, óbvio, né? Mas o Diego tá em casa. Então, assim, ele não tá desamparado. Pelo contrário, a gente tá aqui para ajudar o Giovanni, né? Então, assim, É, deixa ele, talvez ele até grite na porta. Se ele gritar na porta, talvez o pai dele venha pegar. é, Então, vamos tentar focar aqui. Deixa, porque ele tá bem cuidado, ele não vai se machucar nem nada. Então, assim, não fala mais nada. Tu já disse, ó, vai demorar um pouco, é uma entrevista, depois a mamãe vai, ponto. Depois a é gente. isso que eu vou me perdendo. Eu fico falando, 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 aí é nessa que eu perco o respeito, né? Exato, é isso. É. Aí acontece várias vezes, tipo assim, todos os dias tem uma cena assim desse tipo? Eu vou começar a observar mais, mas é frequente sim. Por exemplo, eu sou mais rígida. Eu consigo suportar o choro. O Diego já não. Então, por exemplo, tem que chorar, vai chorar. Tá tudo bem chorar, tá frustrado, o meu não é o meu não. Uhum, Mas o gatilho do Diego já é o choro, porque ele não aguenta o choro. Então ele: "Não, é pra chorar, para de chorar." Aí é um problema, porque a emoção fica contida, aí, enfim, a gente claro, já sabe, né? claro. E para você, qual é o gatilho que provoca isso? Ah, eu acho que quando ele grita muito, chorar tá tudo bem, mas ele começa a gritar como se eu estivesse espancando ele, eu não tô, sabe? Então, principalmente aqui na Suíça, né, que qualquer coisinha as pessoas, enfim, reclamam, até certo horário não pode fazer barulho nenhum. E aí, gente, eu até comecei a criar o cantinho da calma, que eu não terminei, mas eu já coloquei algumas coisas que ele já sabe fazer, respirar para acalmar, essas coisas, né? Legal. Então, Ele quando ele grita já muito. imita, enfim. E, Mas e aí, essa semana também, né? Porque eu apoiei o castigo. não, calma, calma, uma coisa de cada vez. E o que que você acha disso? Do quê?
de quando as atitudes dele acionam esse gatilho em ti, né? Da irritação seria, né? Um gatilho da irritação, digamos assim, eu acho que pode se dizer, né? O que você acha disso, assim, quando você quando a tua irritação chega no limite que acionou o gatilho, assim, os gritos do Giovanni acionaram o gatilho da falta de paciência, da irritação, e aí você grita. O que você acha disso? É horrível, uma sensação horrível, né? Porque aí eu fujo de mim, aí eu ponho ele no quarto, aí eu falo pra ele parar. Teve várias situações de eu tampar a boca dele, porque ele grita, grita, grita. Então, pra não bater nele, eu tampo a boca dele, porque senão ele vai chamar o prédio inteiro, a vizinhança inteira. Ele grita mesmo. Perfeito. É horroroso, é horrível. Me sinto uma péssima mãe nessa hora. Mas não é. Não, eu sei que eu não sou e não vou carregar essa culpa, mas nesses momentos específicos eu me sinto péssima, porque não tá funcionando e eu tô tentando ser o melhor que eu posso, de forma educada e etc, mas eu tô sendo, acho que, compassiva, talvez. A próxima pergunta, por exemplo, você se sente bem com a forma como você vem tentando resolver isso? Não. Nesses momentos, não. Hoje, por exemplo, fluiu maravilhosamente bem. Por quê? Porque eu fui gentil, porque eu incluí ele nas tarefas, porque, né, teve conexão. Mas a conexão sempre depende de partir de mim, sabe? O dia que eu fico doente, acabou. E veja bem, então assim, ó, sempre até o nosso último suspiro, Carolina, vai depender da gente, porque a gente é a mãe, a gente é a madura da história. Claro que vai ter momentos quando eles são adultos, os meus me ajudam, sabe? Às vezes eu tô triste, eles me ajudam. Vai acontecer isso, mas até o Giovanni crescer vai demorar um pouco. Então aqui a gente vai falar como se realmente depende de você mesmo, essa conexão, porque você tem a Tá maturidade. bom. Então, o que acontece? Tu viu que quando tu inclui ele e tal, tudo corre bem. Mas se eu tô doente, meu Deus, tudo desanda. Olha só como é interessante como as coisas são autoexplicativas. O que a gente precisa trabalhar nele? A empatia. Entendeu? Porque ele é uma criança amorosa, só que ele tá desorganizado também, sabe? E não é por mal. E vocês, pelo jeito, vocês se gostam muito, né? Vocês têm um casamento legal. Tu ama o Diego? Sim. Isso aí, isso é ouro, Carolina. Isso é ouro. Eu converso com mães que não amam mais os maridos. Ah, Verdade. Vocês têm a faca e o queijo na mão, fica tranquila. Porém, precisa realmente se dedicar, sabe? Precisa, porque se deixa do jeito que tá, vai, é uma bola de neve. E aí pode gerar um monte de coisas, né, pro Giovanni, para vocês dois, até o relacionamento em casa pode ficar ruim, né? Eu vou até anotar aqui, ó. Quando eu baixo a cabeça, não, a gente. eu vou botar aqui, ó, ama o Diego. Isso é maravilhoso. Sim, Olha sim, eu só. amo muito, mas eu confesso que o nosso relacionamento, ainda sem rede de apoio e tudo mais, é assim, quando a gente vai conversar, o Giovanni interrompe o tempo todo, isso é irritante, o tempo inteiro. Então a gente não tem um tempo de casal, essa é uma coisa que eu fico insistindo que a gente precisa dar um jeito. E isso afeta muito o relacionamento, né? Principalmente quando a gente já tá exausto e aí, por exemplo, o Diego cede. Então, fez uma birra no supermercado que ele queria um pirulito. Não, não é não. Aí ele vai lá e dá. Então ele acabou de ensinar um comportamento que não deve ter, É verdade. né? Isso também, tempo de casal, um monte de coisa, é tudo, é o pacote, vem junto, né? Tudo junto. Então, eu vou botar aqui, você se sente bem com a forma que você tem tentado resolver isso. Não nesses momentos, mas quando envolve
o Giovanni e tem conexão com ele, tudo flui melhor. Tudo. Tá. Como você acha que agir assim deixa o clima em casa? Com gritos, com... Espetacular. Maravilhoso. Propaganda da margarina. Difícil, né? É. Então, o clima em casa fica tenso, né? Quando tem esses problemas aí de brigas e, enfim, os testes, né, do Giovanni. Ele testa nós dois muitas vezes, muitas vezes. Tem uma questão também, Kátia, que eu não mencionei, né? Mas você falou que não é compartilhada, né? Essa nossa conversa, Sim, entrevista aqui. não. Apesar de que eu não tenho nenhum problema, nenhuma questão com isso, mas ainda é uma coisa que a gente já está buscando, que é o Giovanni teve um diagnóstico de estar no espectro, né? Não sei se você já teve alguma criança que você, ou alguma família que você ajudou, que estivesse no espectro autista. Ainda não diretamente, assim. Mas foi recente esse diagnóstico? Sim, na verdade é uma suspeita minha desde que ele tinha um aninho, né? E aí eu fui acompanhando nesses estudos malucos, né? De desenvolvimento, e atingir os marcos de desenvolvimento, ou não atingir, ou demorar. E aí comecei a pegar algumas questões de comportamento também, a comunicação, a linguagem, a fala, demorou e etc. E agora em março, nós tivemos o diagnóstico, mas de um outro país. Então, agora a gente está buscando aqui a validação desse documento, né? Para fazer toda a análise, né? E validar, apesar de ter sido seguido um padrão internacional direitinho, né? Mas assim, é o que eles chamam de nível leve, que é o nível 1 de suporte, que é imperceptível para pessoas, inclusive médicos que não estão na área, sabe? Uhum. Mas que tem muita questão que você tocou no ponto, né, da empatia, Uhum. da teoria da mente, que é se colocar no lugar do outro, Exato. e que eu venho desenvolvendo desde sempre, ajudando nisso para que tenha uma convivência com outros de uma forma mais suave possível. Mas, ó, Então, deixa eu te tirar um peso. Não quero botar minhoca na tua cabeça, mas tirar um peso de vocês dois, que é o seguinte: tem diagnósticos que são feitos. Eu não sei se para chegar nesse diagnóstico foram feitos assim muitos exames de sangue. não, eu sei, tem alguns comportamentos que são justificáveis por algumas questões de vitamina, de sais, de hormônios, né? Muita coisa. É. Eu vou te mandar o Instagram de uma doutora que faz parte da equipe que eu tô fazendo, que eu fiz a certificação de educação parental. E eu já assisti muitas palestras dela. Como eu não sou especialista, né, em autismo, eu presto muita atenção justamente para poder ajudar um pouco. E me fascinou muito. Tem também um outro médico aqui no Brasil, ele é do Rio Grande do Sul também, Dr. Vitor Sorrentino, não sei se você conhece. Não Ele sei, eu acho que ele é não, assim, fundador. talvez eu siga a página, mas eu não frequentemente não. Eu conheço o Thiago Castro, que também é muito bom nessa área aí no Brasil. Ele é fundador da Faculdade de Medicina Funcional Integrativa. E essa Ah, faculdade, ela tem médicos de todas as especialidades. Tem neuro, tem pediatra, tem tudo que tu pode imaginar. Só que numa visão integrativa. Porque aham. essa médica é a doutora Maria José, eu acho. Eu vou anotar aqui para depois te mandar. Numa palestra, o que ela falou me chamou muito a atenção, que assim, vários fatores do dia a dia da criança
podem alterar o resultado de um diagnóstico. E aí, o que acontece? Não é o caso do Giovanni, porque você já falou assim que você gosta de coisas naturais e tal, mas vamos supor, certo, que o Giovanni fosse uma criança que comesse muito fast food, Não. muita fritura, muitos alimentos palatáveis, salgadinho e coisa assim. Isso tudo afeta a parte neural, a parte do intestino, tudo. Por exemplo, esse nervosismo dele também afeta. Sim. Essa O sono, tudo, o sono. tudo Como é o tá tudo sono? interligado. Como é o sono do Giovanni? Ele dorme super bem. Já era para estar dormindo, né? Mas tá de férias, ok, eu tô aqui. Mas ele dorme 12 horas, se deixar 13 horas seguidas. Sono realmente não é um problema. Foi um dos cursos que eu fiz que nunca deixei ele chorando sozinho, não. Mas sempre criando um ambiente tranquilo para ele relaxar e dormir sozinho. Então isso é muito tranquilo. Por exemplo, tem crianças que vão dormir tarde, os pais não têm uma rotina, uma higiene do sono, então tem muita coisa que pode afetar aí. E essa questão dos exames, às vezes a criança está com alguma deficiência que altera esse diagnóstico do autismo. Então, o que esses médicos integrativos funcionais fazem? Primeiro, eles fazem todo como se fosse um check-up, tá? Eu vou falar palavras usuais, mas ela talvez usasse palavras diferentes aqui te explicando. Vamos supor que em primeiro momento, o médico, antes de dar o diagnóstico, se é autista ou não, ele iria fazer todo um acompanhamento da rotina de vocês, dessas questões do temperamento dele, dessas questões da falta de controle de vocês, por exemplo, a qual ponto que a falta de calma de vocês pode afetar o sistema nervoso dele. Porque assim, ó, não sei se tu sabe, a gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que aciona fuga, luta, né? O cortisol. Então, para te ter uma ideia, uma pessoa que respira muito pela boca, olha que loucura, tá sempre ativando o sistema simpático, porque fica hiperventilando, faz e a boca cortisol alto. a boca não foi feita para respirar. Então, assim, o oxigênio que viria para o cérebro e tal, e levaria oxigênio para todas as células, não, ele entra pela boca e aí já começa a confusão. Então, o sistema simpático, ele tá o dia inteiro a mil. E o sistema parasimpático, que a gente tem condições de acionar ele, que é o da calma, é o da paciência, é o da serotonina e tal, a gente pode acionar sim com a respiração. Então você falou, tem um cantinho ali da paciência, um cantinho da calma. Isso é perfeito. Tu tem ideias, Carol, maravilhosas assim, sabe? Que é só uma questão de encaixar esse quebra-cabeça, a coisa vai fluir, tu vai ver, sabe? Só que tem que achar. Eu tenho fé. Se ele tiver o diagnóstico de autista, esse grau leve, beleza, tem muitos gênios autistas, muitos gênios autistas. Ele é muito bom em memória e com números, ele é muito bom. Então é tranquilo, mas o que eu quero te dizer liga um sinalzinho de alerta aí nessas questões e dá mais uma estudada, já que tu gosta de estudar, isso é muito bom também, né? Tá, então vamos seguir. Como isso afeta o teu trabalho ou deixa a tua semana? Tu já tinha falado, né? Se sente uma péssima mãe, se sente culpada. O que passa pela tua cabeça, assim, quando... É a frustração de não ter aquele dia de conexão, né? Porque quando tem os dias de conexão, funciona. Aí eu fico pensando, o que eu fiz de diferente? Mas às vezes simplesmente ele não acordou bem e talvez eu queira forçar uma alegria, sei lá. Às vezes eu nem sei identificar. Talvez tenha começado no dia anterior, talvez tenha dormido menos, sabe? Esses termômetros que. Alguma vez vocês já levantaram a mão pro Giovanni, já bateram? Já. Tapa.
Por isso que eu te digo, essa semana e a passada foi assim, caótico, nunca houve. Você perguntou qual foi a pior situação, né? Uhum. Pior foi essa do castigo o dia inteiro, mas já deitar para semana passada, por exemplo, ele foi pedir um band-aid para a professora no dedinho. Eu nem vi que tinha arranhado o dedinho. Provavelmente eu dei um tapa aí, minha unha, sei lá. Eu nem tava com unha grande, eu não sei. Eu sei que dizer, eu falei, mas o que que aconteceu? Porque ele conversa comigo. E aí eu tô perdendo isso, porque ele sempre conversa. Uhum. E aí ele, ah, eu pedi um band-aid pra professora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é porque você machucou aqui. Aquilo me deu um choque. Uhum. Como assim? Eu machuquei seu dedinho. Deixa eu dar um beijo. E também lembrei, quando a gente colocou ele de castigo, que ele tava. Nossa, eu tava tão nervosa, Kátia, tão Ah, nervosa. imagino. Isso eu me senti culpada, porque ele falou. Mas é esse ponto. Dizem que as crianças com 4, 5 anos não manipulam, mas você acredita que manipula? Acredito que Quando sim. eles sabem os limites? Sim, né? É inconsciente, Isso. né? Porque eles Porque são muito novinhos, mas manipula sim. manipula, porque ele sabe que eu ensino a dar um abraço e tal. Aí no meio do furor, eu tava lá nervosa, eu falei assim: "Agora você fica aqui". Aí ele: "Eu preciso de um abraço para acalmar, eu preciso de um abraço". Falei: "Não vou dar abraço agora não. Não vou dar abraço". Aí eu saí assim, com o coração despedaçado, porque eu falei: "Meu Deus, eu não tô dando um abraço, meu filho, eu ensinei que ele precisa de um abraço para acalmar, e como é que eu não vou dar um abraço?". Só que se eu desse o abraço, eu ia perder o respeito, Kátia. Depende, né? E cada caso é um caso. Vai Porque ter situações que eu não dou um abraço? eu acho que eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso, porque assim, a mesma coisa quando tem 2 ou 3 irmãos e vem todo mundo reclamar, foi culpa dele, foi culpa dele, foi culpa dele. Tu tem que ver o que aconteceu, não tem como tirar partido antes de saber. E mesmo que cada um conte a sua versão, tu corre o risco de ser injusta. Então, por exemplo, quando eu te disser assim, ai, Carol, eu acho que tu devia ter dado um abraço. Eu posso estar sendo injusta contigo, né? Ou com ele. É uma questão de percepção, porque o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque de repente o que aconteceu minutos ou horas atrás ou um dia atrás para que chegasse nesse momento de tu precisar gritar com ele, tu precisar dar castigo para ele, porque É, o grito e o castigo é um artifício errado que tu usa, que a gente é, é um artifício errado que não tem um resultado não tem um resultado positivo. Qualquer violência não, não tem, né? Pode ter ali na hora que a é, criança vai ficar quieta, vai calar a boca, mas o que adianta a criança ficar quieta e calar a boca e a gente ficar com o coração apertado e a criança ficar angustiada? Não, a gente tem muito amor no coração para que isso aconteça. Não precisa chegar nesse ponto. Só que tem as coisas antes que a gente precisa olhar e acolher. A gente precisa se acolher e acolher o sentimento dele que é legítimo. Aquela birra que fez ele ganhar o castigo, ele foi arteiro, ele desrespeitou, ele é. aprontou, sei lá o que ele aprontou. Aquilo tem um porquê, tem um É, fundamento. a razão o sentimento por trás do comportamento, né? Exato. E aí a falta de sensibilidade da gente em perceber o porquê que ele está tendo essas atitudes, se ele é tão amado, se É, ele tem um ambiente tão maravilhoso, uma casa maravilhosa, num país maravilhoso, filho único, né? Para ele pode ser ruim, mas assim, ele tem toda a atenção para ele, né? Então, é, é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai esmiuçar, entendeu? E isso é muito legal, porque quando a gente aprende a se acolher, o que eu sinto é legítimo, a culpa de eu não ter dado um abraço é legítimo, mas a minha atitude de estar aqui na frente de uma pessoa que é a primeira vez que eu vejo me abrindo, sendo vulnerável. Essa minha atitude é nobre, sabe? É nobre, porque eu me arrepio quando eu penso nisso, quando eu falo isso, porque é muito lindo quando a gente assume, quando a gente quer melhorar. No início da nossa conversa, você disse: Olha, eu tô aqui porque eu quero ser uma mãe melhor.
E aí você conseguiu, só por falar isso você já conseguiu. Porque, por exemplo, eu tenho mães que eu trabalho que evitam de fazer as atividades. Por quê? Porque é difícil sair da zona de conforto, é difícil a gente reconhecer, é difícil a gente lidar com os nossos erros, com as nossas angústias. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso com respeito mútuo com ele, com o Diego, com o Giovanni. E aí isso vai, não tem outro caminho senão que dê certo. Não tem. Eu sempre digo, com amor, sabe, tudo se resolve. Tudo se resolve, né? Até as Eu guerras acredito. se resolvem Exatamente, com amor. exatamente. Então, o que acontece? Esse tapa que tu deu, que machucou ele e tal, vamos pensar que foi até um sinal de Deus, assim, para que não acontecesse coisa pior, para que você não desse uma palmada mais forte, para que você não se descontrolasse de uma maneira mais severa. Então, foi um alerta para que não se repita. Tu tem maturidade suficiente para não repetir isso. Então, esse é o meu papel aqui. O meu papel aqui é te dar aqueles 5 segundos de tempo antes de cometer, antes de gritar, antes de bater, antes de sacudir. Eu lembro uma vez, eu peguei o Bruno, eu soquei ele no sofá. Judiaria, essas crianças sofrem com a gente, Carolina. Eu peguei, Nossos traumas. eu peguei os bracinhos do Bruno. Bruno, eu já disse pra te parar. Eu soquei, sabe o sofá quando é fofinho assim? Ele afundou. Sei. Oh, E ele assim, teve uma vez que eu botei ele de castigo no quarto dele e eu não me lembro o que ele fez, mas ele fez uma bagunça, tipo uma arte assim. imagino. Aí eu disse, vai pro teu quarto. Aí ele vinha na porta assim da sala, né, caminhava no corredor e dizia, mãe, eu não vou mais fazer, desculpa. O que tu não vai mais fazer? Posso sair? O que tu não vai mais fazer? Aí ele dizia, isso que tu não quer, porque ele não sabia, porque Nem lembrava. e também no fim eu também não. Então é meio ridículo. É. Sabe? A gente depois se Ai, sente agora meio eu tô ouvindo ridículo. água, tô ouvindo barulho. Ai, Ó, relaxa. desculpa te interromper, mas me fala, por favor. Relaxa. Não, eu vou abstrair, eu Tá. preciso abstrair. Vamos lá. Ó, qual o Não, objetivo? desculpa, fala. E aí? Você Não, é tirou ele do aquilo. castigo? Não me lembro. Não me lembro. Eu não me lembro, mas foi O que que naquela você fase. faria? A Kátia de hoje, o que que a Kátia de hoje faria com essas provocações? Não colocaria de castigo, faria o quê? Eu sentaria no chão, abraçaria. Abraçaria. E quando não quer Sabe? um abraço? Eu não quero! Ah, daí não dá. Daí não dá. Sabe? Dá o espaço para ele, sabe? E fala, quando você estiver melhor, a mãezinha tá aqui para te dar o apoio que tu quer. Isso que você tá sentindo, eu entendo, porque eu também, quando eu era criança, que eu não entendia as coisas, eu queria comer bala e chocolate antes da hora do almoço. Mas agora que eu sou Não adulta, dá. eu entendo que vai atrapalhar a refeição, que só pode comer depois. Então, você está sentindo isso, isso, o nome disso é frustração. É legítimo isso que você está sentindo. Então, assim, tem que explicar, eles são muito mais inteligentes do que a gente pensa que eles são. Né? Olha só, qual o seu objetivo, o seu sonho em relação à educação do Giovanni? Ter uma conexão constante. Mas a conexão, ela vem e volta, Kátia? Tem vezes que ela precisa se reconectar, né? Sim, é que nem uma florzinha, precisa regar Vem o e tempo volta por todo. eu. Eu tenho um vídeo que fala, estou perdendo, estou sem conexão com meu filho. Eu vou te mandar. Tá. Fala sobre isso. A conexão é a mesma de amizade, de casamento, de relação com o filho. E eu acho que é esse o vídeo que eu falo das 5 linguagens do amor, esse livro, sabe? Eu comecei a ler, não terminei, mas eu conheço 5 linguagens do amor. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Então, o sonho é ter conexão constante. Perfeito. Isso aí resolve tudo. É, Resolve todos os coelhos perfeição. com uma cajadada. É. Conexão. Kátia, posso fazer uma pergunta pessoal? Adorei te conhecer, tá? Adorei, Claro. adorei, adorei. Mas, assim, é pessoal. Bom, você
É uma troca também pessoal, né? Você Sim, fez pergunta pessoal, mas se claro. você não quiser responder, eu entendo, respeito, porque é uma pergunta pessoal mesmo. Porque a gente já teve situações bem críticas aqui na nossa relação, no nosso casamento, desses comportamentos disruptivos mesmo na criação do Giovanni, e foi assim muito desafiador. O seu primeiro ou segundo, ou os dois, né, divórcios, tiveram a ver com a criação dos filhos? Tipo assim, o relacionamento dos filhos estava tão complicado a ponto da gente se separar. Pelo contrário, eu queria ter alegria dentro de casa. Eu queria ter alto astral, eu queria ter leveza, eu queria ter felicidade dentro de casa. E não tinha. Eu planejei a minha separação um ano antes de me divorciar. Eu não sabia, eu fui muito traída. Tem um vídeo ali que eu falei, eu fui muito traída nos dois relacionamentos. Meu Mas Deus. no primeiro casamento, eu comecei a namorar com 14, casei com 20, separei com 30. E é o pai da Uau. Ana do Bruno. Então, o que, que aconteceu? Eu não sabia das traições, porém o relacionamento não estava legal. A Thaís tinha 4 anos e meio, o Bruno 2. A Thaís tinha 4, o Bruno 2. E aí, Carolina, a nossa relação não estava legal. Sabe quando sente que não tem conexão, não tinha conexão, e eu não estava me sentindo feliz, eu não estava, sabe, eu estava me sentindo sobrecarregada. E, e aí eu ia falando com a minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que eu vou ter que me separar porque eu não tô feliz, sabe? Porque o clima não tá bom. Às vezes eu queria fazer da gente sair, da gente passear, deixar as crianças, porque eu tinha rede de apoio, tinha os avós paternos e os avós maternos, então era fácil, digamos assim, né? E aí tinha clima, tinha briga, lógico. Ele tinha amante, era secretária, era minha melhor amiga, era minha assim, Que não era a melhor amiga, né? Não depois era a eu melhor amiga. descobri, lógico, um ser humano desse não pode estar centrado dentro de casa. E ele não chegava tarde, ele não chegava. Então, só para te resumir, foi o contrário. O meu casamento terminou porque eu precisei defender os meus valores Claro. de, de amor, claro, de fidelidade, sim. Mas no dia que eu disse eu quero me separar de ti, eu não sabia das traições. Mas anos antes eu sofri situações de desconfiança. Hum, Situações de desconfiança que ele dizia jamais, eu nunca vou fazer isso contigo. Já mandei ele demitir secretária, entendeu? Então tinha fumaça ali, tinha, entendeu? Onde tem fumaça tem fogo, tem, né? E o vídeo que eu gravei, depois se você dar uma olhada, é isso, a gente recebe os sinais e a gente não tem coragem nem capacidade de identificar e agir. Porque eu dizia, olha, eu tô sentindo uma coisa ruim e tal, se você pensa que vai me trair, não vai dar certo. Não, Deus o livre, nunca, jamais eu te traí. Eu até falava, sabe? Mas aí, diante de algumas situações, por exemplo, a secretária, ele dava carona, não sei para onde, entendeu? E aí, poxa vida, como é que eu vou me homem não dá separar? carona pra mulher. Como é que eu vou me separar com 2 filhos pequenos porque ele deu carona? Aí fica ridículo. Mas ao mesmo tempo, como é que um homem de respeito, um homem que honra sua mulher, ele tem esse tipo de postura? Então chegou uma hora, Carolina, que eu imagina, e ele, os dois, meus dois ex, assim, são muito bem de grana, então eu tive que abrir mão. Foi um preço muito caro que eu paguei para defender a minha dignidade, entendeu? Uau, incrível. Graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus. Até Não dá pra hoje. vender a alma, né? Não, sabe? Eu tenho casais de amigos daquela época que ainda estão juntos. E segundo a minha filha, que cresceu junto com eles, ficou para parte dos pais o relacionamento, né? Eu não tenho mais contato. A minha filha fala: mãe, o casamento deles é uma droga. É de aparência. Ninguém se gosta, ninguém se ama, é só para não dividir os bens. Enfim, então assim, É uma questão de se vender e esquecer os princípios, né? Não dá. mas olha só, eu tinha uma mãe que você vai ver o depoimento dela, a Maristela, maravilhosa. Ela me procurou por causa das birras do Antônio. O Antônio tinha 5 anos.
No início, ela não me disse isso que você me disse. Eu amo o Diego. Ela não. Ela, pelo contrário, ela disse: eu não sei se eu amo. Eu não sei. Então, era notório que ela estava com problema no casamento. E estava respingando. O Antônio, ele estava birrento, ele estava ansioso, ele estava irritado, porque ele estava percebendo o clima dentro de casa. Então, a gente corrigiu alguns detalhes básicos entre ela e o marido, e a coisa começou a fluir de uma maneira, tu não tem noção. A gente quase não falava do Antônio nas sessões. Era mais dela, era mais E do marido. como ela estava se sentindo como mulher, como ser humano, como pessoa, sabe? Tipo assim, ela, Kátia, ele sai de casa todo arrumado, porque era pandemia na época, e eu fico em casa que nem uma bruxa, fazendo almoço, trabalhando que nem uma louca, reunião, e o Antônio gritando na porta, que nem o Giovanni estava ali, e a minha mãe com Alzheimer morando comigo, tipo assim, a vida dela um caos. E ele saía para trabalhar com a caminhonete dela, todo perfumado e arrumado. Porque no banco que ele trabalhava estava podendo ir presencial. Então, assim, a vida dele estava maravilhosa, e ele não deixava ela conversar direito, ele interrompia ela quando ela queria conversar, ele era ríspido, ele chegava em casa cansado, sentava no sofá para ver TV e o filho queria brincar e ele não brincava com o filho. Então, assim, aí ele não fazia parte dele de arrumar a cama, de tirar o lixo, e ela tava exausta, assim, de saco cheio. Só para te resumir, a gente teve que fazer coisa de beabá, assim, botar na geladeira. Dia tal, fazer tal coisa. Eu faço tal coisa. Ele faz tal coisa. Não me lembro o nome do marido dela. E aí a coisa foi indo de uma maneira que ela disse assim: Kátia, eu nem acreditei, assim, o Antônio, ele tá bem, ele tá tranquilo. Claro, eles começaram a passear, começaram a sair para tomar chopp, sabe? Eles não tinham mais vida, os dois, sabe? Então, tudo. Eu tô começando a me identificar com essa parte. Mas não pensa que é privilégio só teu, Carolina. Isso é comum, não te culpa. Só que às vezes a gente precisa de alguém olhando de fora, que não tá vivendo o que a gente tá vivendo, para dar um norte, para dar uma ajuda. Então, assim, esse é o papel da mentoria, tu entendeu? O papel da mentoria, o que que é? Porque, veja bem, é diferente de um coach. O que que o coach faz? O coach, ele dá técnicas e coisas para te desenvolver habilidades, enfim, ok. Mas uma mentoria é diferente, porque a mentoria vai te dizer as alternativas que tu pode agir diante de coisas que a tua mentora já viveu. Então é como se fosse... Por que que as terapias, a psicóloga, né, às vezes não surte tanto efeito? Tem mães que dizem assim, Só cara, escuta, a maioria só escuta, né? Dependendo da da linha, né? metodologia. Isso. Então, e a mentoria não, é uma tentativa e erro, é uma coisa descontraída, é uma coisa assim, agora vai dar certo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Aí manda uma mensagem no meio do dia, Kátia, o que que eu vou fazer? O Giovanni tá fazendo tal coisa e o Diego não sei o quê, daí eu te dou uma dica, tenta tal coisa. Num trabalho de terapia, de psicólogo, não tem isso, né? Porque é uma coisa mais engessada, é uma coisa mais controlada. E a mentoria é uma coisa mais solta, assim, mais, digamos assim, mais humana, talvez, eu não sei. Cada coisa tem a sua importância, né? Então, essa questão aí do casamento é um desafio também, porque é um serzinho, vocês estão num país diferente, vocês estão sem rede de apoio. Então, a gente às vezes tem preconceito, que, ai, Deus o livre, eu vou deixar meu filho com alguém. Mas, de repente, se você contrata uma pessoa de uma empresa, uma babá de uma empresa bem conceituada, coloca a câmera em casa, coloca a babá eletrônica para saber, porque você não vai deixar o seu filho correr risco de alguém maltratar de maneira nenhuma. Não. Então, assim, de repente tem situações que dá para resolver, para amenizar, entendeu? Né? Às vezes grupos de pais que dá para que tem algum evento, enfim, que pode vir os amiguinhos
passar uma noite aqui, brincar com o Giovanni. Eu não sei se ele tem amiguinhos assim ou não. Não, ainda não. No sábado nós vamos pela primeira vez, né? Um casal que chamou a gente para ir lá almoçar, e aí eu perguntei se poderia ser depois do almoço, porque é longe, e eu sei que vai ser desafiador para sair, para chegar, lá, lá. Talvez eu devesse ter aceitado, mas enfim, vai ser depois do almoço, para brincar com a filhinha deles, na casa deles, coisa que é raríssima, a gente não faz. Então a gente não socializa, a gente está num país novo, a gente não tem rede de apoio. E ontem eu comentei com o marido, eu falei, nossa, olha como ele sente. Então o castigo acho que foi antes de ontem, porque ontem foi ótimo, foi bom. E olha como ele sente quando nós estamos fazendo as coisas juntos, ele fica tranquilo no quarto, ele fica bem. Então, nós somos o termômetro dele, a gente falou sobre isso. Total. Então tem tudo a ver com o que você está falando, você tocou no ponto, né? É. E Ó, assim, se o marido não socializa, aliás, se eu não socializo, o marido não socializa. Então a gente fica isolado dentro de casa, não vai para lugar nenhum, não conversa. Então, mas isso tudo tem. Como vocês têm o mais difícil de tudo, que é o amor, tu é, consegue entender que é um presente de Deus isso que tu tem. E você é um presente de Deus, Kátia, porque eu não tenho problema com tela, graças a Deus, entendeu? Sim, A gente não tem essa questão de sim, dar sim, tela para sim. ele. Domingo é o dia, apesar da exceção de hoje, né? Das férias. Uhum. Mas a chamada da Dani foi a questão da tela. Eu poderia ter dito, não, não tenho problema com É, tela, tá tudo bem, obrigada, tchau. Mas aí eu mas eu pedi pensei, para ela botar a outra frase embaixo, talvez você tenha lido. Problemas de telas e autocontrole. Quer ver? Ó, vou ler para ti. Faz sentido. mas o Olha, foco olha, foi tela, sabe? E mas aí assim, eu ó, pensei, mas eu acho que tu eu não pegou aqui, ó. sei. Faz sentido educar com segurança emocional, menos desgaste no dia a dia, saber orientar em relação às telas, rotina e limites? É verdade, é verdade. Mas eu prefiro acreditar que foi um presente de Deus também, acima, e Sim, depois essa questão também. viu? Então é isso, por Gostei exemplo. muito de você. Obrigada, eu também de você. Me diz uma coisa, vocês, por exemplo, se o Diego é resistente em socializar, aos pouquinhos tu pode ir mudando isso, tudo aos pouquinhos, sabe? Você disse que ontem vocês socializaram, foram na casa de um casal de amigos, é isso? Não, nós iremos, né? Porque o Giovanni faz aula de teatro e aí um casal, os pais de uma amiguinha, convidaram a gente. Então nós iremos no sábado. Ainda Ah, iremos. Ontem nós estávamos montando o móvel em casa e juntos, e aí ele estava tranquilo, no outro cômodo, tipo, a gente nem tranquilo lá montando Lego, que ele ganhou um leguinho pequenininho do vizinho, um casal de idosos, e aí ficou montando o leguinho lá e a gente estava montando coisas Lego de adulto, e ele viu? estava tranquilo. E aí o que acontece? Quando a gente percebe que uma coisinha dá certo, a gente tem que pegar aquela coisinha e repetir, 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 repetir. E aí dá É, certo, sabe? Às é, vezes a gente até se dá conta, ah, eu fiz uma vez uma coisa que deu certo, mas eu não repeti, não é? É é bem verdade. básico, Na mas a gente correria a gente nem percebe. O não que que eu fiz que percebe. deu certo? É, e aqui, ó, É. deixa eu te falar. O que você tem feito para atingir, ó, por que não conseguiu esse resultado até agora? Falta de consistência, eu acho, porque o dia que eu não coloco a rotina em prática, sei lá, um café da manhã junto, em família, porque eu acordei mais tarde ou porque, sei lá. A consistência na rotina, a consistência de perceber o que deu certo e seguir aquilo. E aí tem muita questão da ansiedade do Giovanni em não saber o que vem pela frente. Acho que de toda criança, né? Mas mais ainda dele, por essa questão que eu acredito, né? Do documento, né? Uhum. Que é a ansiedade do que vem pela frente. Então, saber o que virá. Por exemplo, agora é férias, então eu preciso continuar com a rotina do acordar, do tomar café, do almoçar, do jantar, né? Não dá para eu, tô de férias. Pode, isso dá uma ansiedade nele. Tá.
E com razão, porque assim, ó, eu tenho uma parte muito legal, assim, que eu oriento mães a colocarem na geladeira imagens na altura da criança, grudadinho, assim, que tem os horários, por exemplo, horário de lanche, horário de escovar o dentinho, horário de dormir, horário não sei o quê, tudo com desenhinho, entendeu? E Uhum. aí a criança se orienta. Mãe, que dia é hoje? Dá para fazer várias coisas, dá para fazer dias da semana, dá para fazer para a criança se situar. Isso faz É, total sentido o que você falou. eu tenho, na verdade, é por isso que eu falo que falta consistência. Eu acho que às vezes eu tô tão aqui que eu largo tudo, sabe? Porque eu tenho esse quadro de rotina dele com velcro Perfeito. que eu fiz bonitinho. Aham, E não tá em uso mais. Mas eu acho que eu tenho que mudar, colocar outro modelo, colocar aham, foto. Às vezes eu quero fazer tudo perfeito e aí não sai nem o imperfeito nem o mal feito. Não sim, sai. E aí fica lá. é. Você Aqui, não tem algum modelinho, Kátia, assim, um exemplo legal? menina, Porque eu vou te mandar foto do meu, se você quiser. eu tenho um Instagram de uma moça, de uma mulher, que ela tem isso pronto, é só comprar e é bem baratinho. Quase que eu comprei só para ter, mas eu pensei, se eu tiver aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu não consigo É, nem é, mandar para um pai, né? Eu vou te mandar esse Instagram, porque tem tá. vários modelinhos aí. Te mando, deixa eu anotar aqui. Eu acho que foto, eu acho que eu tenho que imprimir algumas fotos reais, sabe? Porque esses são quadradinhos bem pequenininhos que eu tenho, e de desenhos. E eu acho que tá meio obsoleto, sabe? Uhum. Já enjoou, sei lá. O que você tem feito para conseguir seus objetivos? Eu comecei para academia, gente, para ter autocontrole e aí seguir o que eu preciso, que é a rotina correta, com calma, porque a calma educa, né? E faz muito bem, sabia? Para ter É, autocontrole. exato, os frutos do espírito. Exato! Benignidade, como é que é essa palavra? Eu sempre me enrolo. Benignidade. É, Eu fico me perguntando por que que Deus colocou bondade e benignidade. tem um porquê. Eu já estudei sobre isso, eu esqueci. O Eu que te preciso estudar de impede? novo. O que te Hã? impede de conseguir? O que te impede de conseguir esses objetivos? A Kátia. A Vamos falta botar, da Kátia, vamos na botar verdade. assim, ó, seguir algumas orientações estratégicas. Seguir o que que eu tinha falado? Constância, né? É, consistência, não, Seguir ai, um não sei. método com consistência. É, acho que eu não sei, parece que eu tenho que sempre estar vigilante, sabe? Sim, Sempre eu tenho que estar vigilante para entender, mas é isso, né? Você já me falou, é isso sempre. É para entender o sentimento por trás do comportamento. isso é legítimo. Eu aprendi isso com a minha filha. Minha filha mais velha é bipolar, sabia? É. É, Diagnosticada? sim. Ah, é? E no início, com 16, 17 anos, a gente achava que era depressão. E ela tomou remédio para depressão e ela foi descobrir, há uns 4 anos atrás, que, mãe, o meu diagnóstico sempre foi errado. Olha que loucura. Isso é assunto Meu para outro Deus! dia. Isso é assunto para outro Uau! dia. Por isso que você compartilhou no Instagram aquela série que eu vou assistir, aliás, eu printei para eu assistir. Vamos almoçar junto, né? É, Ai, eu me arrepiei, ó, por isso. Por isso, eu estudo um monte sobre bipolaridade. uau! Ó, como não atingir seus objetivos tem impactado na sua vida e no relacionamento com Giovanni. Ah, como? Em cheio. Impacto total.
Tem impactado totalmente. Tem impactado negativamente. Sim, totalmente negativamente. Como tem impactado? Tem impactado negativamente, totalmente negativamente. Existe algum motivo que possa impedir você de continuar envolvida em conseguir seus objetivos durante no mínimo 5 próximos anos? Não, algum motivo eu voltar a trabalhar porque eu pretendo, mas eu não. É, não tem. Não tem, porque se você trabalhar, Motivo de. você vai tirar de letra. Você Você trabalha, sempre trabalhou, né? Eu também sempre trabalhei, só agora que estou desempregada, mas tá tudo bem. Então, eu trabalhava, eles eram picotuchos, eu era divorciada. Menina, era um drama a minha vida. E eu nunca deixei de lado a educação deles. Então, não é você morando aí com o Diego, não, com um filho só. Não, Deus o livre. Ó, que tipo de soluções tem buscado para atingir os seus objetivos? Estudo, estou fazendo um curso de aba agora, né? Você já deve conhecer a análise do comportamento, né? Como é que se escreve? Aba. Eu ouvi um barulho agora. É, Eu pauso para olhar. acho que não, né? Você tem que ter o teu momento, sabia? Você precisa se respeitar. Obrigada por isso. Numa boa, não como confronto. Mas depois, quando terminar, você vai dizer, vamos supor que você tenha gostado, que você já me disse que gostou. Ai, Diego, foi tão bom. Entendeu? Então ele vai ver que valeu a pena ele ter ficado com o Giovanni, que ele também precisa ficar com o Giovanni para te ter um momento teu também, né? É. Ó, o estudo, curso de aba, como é que escreve? Você pode ser ABA. ABA. É Applied Behavior Analysis. Mas você põe aba, depois se você der um Google, você vai ver. É o que se usa mais agora com comprovação científica de que dá certo para ajudar no comportamento. Mas eu acabei de começar também, então, Tipo assim, é sobre comportamento. isso, para ajudar no comportamento. Tá. Já participou de algum programa de mães? Mentoria ou Mentoria, terapia? terapia. Terapia com a psicóloga, né? Mas mentoria de mães, não. Fiz muitos cursos na internet. Eu acho que era a pergunta de cima, né? Qual que era a pergunta? Tem buscado para atingir. Estudar. Então, já fiz cursos. O curso, acho que é da Maia, não me recordo o sobrenome dela. Você deve conhecer. Ela é suíça também, suíça brasileira. Ela costuma dizer que a calma educa, a raiva não educa. Viu? Ó? Eu Pronto, gosto tá dela. Ela. resolvido. Hã? Tá resolvido. A calma Hum, educa, a raiva não educa. Como hum. pensa que poderia ser ajudada a atingir os objetivos na educação do Giovanni? Esse estar, como você acabou de me falar, né? Parece ridículo e óbvio, mas esse você precisa do seu momento. Isso faz total diferença. E parece simples, né? Para uma pessoa que está estudando, que está se aplicando e deveria saber isso, mas quem está de fora, às vezes, uma simples frase dessa muda completamente a jornada da pessoa. Total. E não é culpa do Diego, é culpa tua. Exato, Olha, a gente é de meio não saber me maluca. colocar. É, Oi? a gente é meio maluca, porque a gente, né? Eu lembro o pai da Thaís do Bruno, ele dizia assim: se tu não me falar o que tu quer, eu não posso adivinhar. Às vezes eu ficava emburrada com ele, coisa assim de 20 anos, 19 anos. Se tu não me falar o que tu quer, eu não posso adivinhar. Então, Birra de adulto. como pensa, é birra de adulto, como pensa que poderia ser ajudada a atingir os objetivos na educação do Giovanni? Uma mentoria, Kátia. Eu vou botar assim, ó, com um programa de acompanhamento de mães avançado. É,
Que não deixa de ser uma rede de apoio, né, eu É, acredito. Só que é uma rede de total. apoio, não modo anos 80, 70, né, que era aquela vara que as pessoas interpretavam como vara de bater, né. É, Mas, enfim, vou eu botar até realmente. mentoria mãe líder, vamos supor. Uhum, Agora, tem uma parte, vamos passar bem rapidinho que tu tá ali, o Giovanni já tá se esperneando lá, mas eu vou passar rapidinho, que a gente vai pro final. tá. Te mostrar como é que funciona. Ó, então, este questionário aqui, deixa eu ver aqui, que eu tenho também um outro atendimento, mas dá tempo pra gente terminar. Ó, baseado no que você me falou, os maiores problemas que você deseja resolver são desenvolver o autocontrole diante dos testes de comportamento que o Giovanni, né, desencadeia os gatilhos em você. Então, desenvolver o autocontrole, educar sem gritar, né, eu acho. Eu não grito mais, não. Sem demonstrar que me desestabilizei, na verdade. Que Uhum, ele me irritou. Que ele me aham. irritou. Tipo, isso assim, e eu acho que também tem um momento para ti, né? Eu acho que isso pegou no final, né? Viu? Então, Aham. seria o autocontrole, né? Não demonstrar irritação que tá dentro do autocontrole, né? Vamos botar paciência? É Paciência. outro fruto do espírito. É, Preciso orar muito. paciência. E o que você acha também de focar um tempo para si? Isso é bem amplo, né? É, Então, isso é bom que é amplo porque a gente vai descobrir aonde que vai ser aquele momento ali que tu tá se sentindo esquecida, sufocada, cansada de uma certa maneira, exausta. Porque como que não, você fez, Kátia? Desculpa se eu posso de novo perguntar de você, mas claro, quando você percebeu o que você. no- O tempo para você. Por exemplo, eu acho que é academia, mas não sei, porque eu não tô indo para sempre mim, também. eu tenho uns vídeos também que eu gravei sobre isso. Para mim, Ah, eu preciso tempo te tem que maratonar. stalkear, tem que stalkear. Academia, amigas, no sentido assim, ó, como quando eles ficaram grandinhos, eu tinha um fim de semana que eu ficava sem eles. Então eu ficava sozinha, me sentindo abandonada, sem namorado, sozinha, sem 3 filhos, casa vazia. Era o ó. Eu comecei a resgatar minhas amizades que eu tinha deixado de lado. Olha como isso tem a ver com o que você falou de socializar, certo? Hum, Socializar, viver, é, ser uma pessoa normal, ter amigos. é. E aí então, a academia era uma coisa que me fazia bem. Voltar a encontrar com as minhas amigas me fazia bem. Ter um tempo para mim ir na manicure me fazia bem. Então, às vezes, eu tinha que levar os 3. Eu vou na aula de alemão, eu levo o Giovanni comigo. Não tem que E ser, sabe? o professor falou assim para mim, mas você não tem o tempo seu, não? Viu? Aí eu, Coitada. tenho, quase que eu falei, quando eu tô dormindo. E olhe lá. Então, eu tinha, só que eu tinha que ser astuta. Eu tinha, porque isso tudo dá trabalho, Carolina. Isso tudo dá trabalho porque a gente tem que pensar, a Isso. gente tem que arquitetar, a gente tem que E anotar, colocar no papel, né? No anotar, mural. anotar e delegar tarefas para marido, delegar tarefas para, sei lá, no caso para mim era para É, empregada, para babá.
Então, assim, a gente tem que, às vezes, delegar tarefas até pra gente mesmo. Ó, dia tal é o dia que eu vou no mercado, aí depois eu faço as marmitas pra semana. No caso, assim, aí eu comprava frutinhas, lanche. Lanche era pra semana, 5 dias da semana, eram 15 lanches. Porque são 3. Aí cada um gosta de uma coisa. Então pensa, era uma loucura. Uau, você é uma vitoriosa. A gente você também. Porque não é mole ficar longe e conseguir manter tudo assim, não é mole. Então, Não, o que acontece? acho que Daqui para frente, então, esse relatório que a gente fez é um raio-x, finalizei agora, esse é o presente real oficial que eu tinha para te dar. Só que daqui para frente são os próximos passos. Esse raio-x, depois você pode ler com calma. Eu vou mandar o PDF para você dessas perguntas aí que você respondeu. E eu estou gerando um PDF, mas é importante falar que, baseado no que eu escutei de você, você está realmente pré-qualificada para conhecer esse acompanhamento avançado, entendeu? Que pode te ajudar a solucionar esses problemas com o Giovanni, né? Então, e esses problemas de autocontrole, de paciência, de desenvolver técnicas realmente de conexão com ele, entende? Para acalmar ele, sabe? E você também se sentir novamente, se reconhecer novamente, né? Buscar aquela mulher que era antes da gravidez, né? Onde é que ela tá? Mas ela tá aí, bem dentro de ti, né? E aí tem um casamento, tem um marido, tem coisas legais para acontecer ainda aí. Vocês são muito jovens. Então, o que seria agora os próximos passos, tá? Seria eu vou te mandar o vídeo de depoimentos, que eu não vou abrir o vídeo aqui pra gente não perder tempo, tá? Mas eu vou mandar o vídeo para ti, que tem alguns depoimentos. E aí, tem alguns slides, por exemplo, que eu vou compartilhar para ti. A gente tem uns minutinhos, vamos ver se dá. Eu vou passar rapidamente e, se for necessário, a gente marca um outro horário para eu continuar essa apresentação, porque nessa apresentação daqui por diante, vou falar do método, entendeu? Por isso que é legal para ti. Você tá vendo a tela ou não? Tô vendo. Mãe líder, né? Tá, deixa eu